Que a graça e a paz do Senhor esteja conosco, amém? A nossa reflexão de hoje é sobre oração. Um tema bastante pertinente nesses momentos que temos passado, nesta pandemia. Nós temos sido convocados constantemente para buscar o Senhor, orar, clamar. E meditando sobre esse tema, eu vi que a oração é um exercício para a nossa musculatura espiritual. Não é comum as pessoas que fazem atividade física chegar numa academia ou para começar uma caminhada, iniciar-se com gás, com força. Primeiro ele precisa aquecer, o corpo precisa alcançar uma temperatura ideal para que o exercício seja agradável. Na oração também é assim. Quantas vezes nós dobramos os nossos joelhos e acontece uma guerra espiritual, nossos pensamentos não voltam para aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que estamos orando. De repente, do nada, a gente começa a pensar em outra coisa. E eu meditando sobre isso, eu percebi que eu preciso aprender a orar. E olhando a palavra do Senhor em Romanos 8:26, eu confirmei que eu não sei orar, mas que o Espírito Santo intercede a Deus por mim com gemidos inexprimíveis. Então eu busquei compreender esse processo importante na vida do cristão. A oração é algo que nos traz a presença do Senhor para nossas vidas. Através da oração, nós conversamos com Deus, nós temos intimidade com Deus. E quando nós temos intimidade com Deus, o nosso coração tem paz. E a oração, ele move o coração de Deus. A oração traz a presença do Espírito Santo para nossas vidas. Então é uma prática que deve ser cultivada pelos cristãos, para aquele que crê em Deus e crê que Deus está conosco todos os dias, e o Espírito Santo é aquele que nos consola, nos conforta, nos alegra, e a presença dele tem que ser real em nossas vidas diariamente. E a palavra do Senhor também nos diz em 1 Tessalonicenses que nós devemos orar sem cessar. Nós temos que orar na alegria, nós temos que orar na tristeza, nós temos que orar andando, nós temos que orar deitados, nós temos que orar quando nós estamos felizes, quando nós recebemos algo. Em todo o tempo nós temos que estar orando. E o apóstolo Paulo nos explica nesse texto que nós devemos ter uma vida de diálogo com Deus. E que tipo de oração existe? Existe a oração intercessória, aquela que nós pedimos por alguém, por algo. E tem a oração que é de gratidão, quando nós recebemos algo do Senhor e nós somos gratos a Ele. Então nós dobramos os nossos joelhos e dizemos: Pai, muito obrigado pelo bem que o Senhor nos concedeu. Nós temos a oração de pedidos, quando nós dobramos os nossos joelhos e falamos: Pai, eu não dou conta, eu não consigo. Segura em minhas mãos, segura nas mãos dos meus irmãos, aqueles que precisam. Tem oração de confissão de pecado, aquela que nós nos derramamos na presença do Senhor e clamamos por misericórdia. E a oração ela pode ser individual, ela pode ser coletiva. Então nós temos que ter essa prática. E o poder da oração, ela tem? A palavra do Senhor nos diz que sim. Nós temos exemplos claros de servos do Senhor que alcançaram graças porque oraram, porque colocaram suas vidas na presença do Senhor. Podemos citar Elias. Elias orou e por 3 anos e meio não choveu na terra. E depois de 3 anos e meio orou e a chuva caiu e a terra brotou. E foi assim algo maravilhoso, porque ele creu no Deus que ele servia. Nós podemos ver também que a oração ela pode quebrar decretos. Isso está comprovado na vida do rei Ezequias, quando o Senhor disse para ele que ele iria morrer, que ele não viveria. E ele estava cometido uma doença para a morte. E o Senhor falou que Isaías fosse até lá e desse a ele esse decreto. Então Ezequias virou para o canto e chorou e se derramou na presença do Senhor e falou: Senhor, eu te servi, eu te segui, que o Senhor tivesse misericórdia dele. E antes mesmo que Isaías saísse da cidade, o Senhor mandou que ele voltasse e falou que ele acrescentaria dias de vida do rei Ezequias. Ele aumentou mais 15 anos na vida do rei Ezequias. Então nós vemos também que através da oração, até a natureza ela sai do seu curso normal. Quando Josué orou, o sol parou e o Senhor deu a vitória. Através da oração nós recebemos milagres comprovados na vida de Ana. Quando ela estava ali no templo orando, ela estava ali clamando ao Senhor por filhos.
e a sua oração alcançou o coração de Deus e ela se tornou mãe de filhos. A oração, ela pode quebrar grilhões. Nós vemos na palavra do Senhor em Atos, quando Paulo e Silas estavam ali na prisão orando e cantando, e o Senhor fez com que houvesse um terremoto e as cadeias quebraram. Eles foram livres no momento de Deus. Nós vemos também Pedro em Atos também, Atos 12, quando ele estava na prisão e a igreja orava por ele. E ele foi liberto, o anjo tirou da prisão. Nós podemos ver grandes milagres que o Senhor fez no passado e eu posso testemunhar de um milagre no presente. Quando o Senhor livrou meu esposo ali da UTI, quando ele teve Covid-19, a igreja orou, nós oramos e o milagre do Senhor aconteceu. Nós temos visto milagres diários com os livramentos que o Senhor tem nos dado. Os irmãos que tiveram Covid puderam ver a mão do Senhor em suas vidas. Pela graça do Senhor, nós não perdemos ninguém. Então, isso tudo oração. O pastor tem convocado diariamente para que nós possamos viver uma vida de oração. E por que nós devemos orar? Nós devemos orar porque a oração, ele fortalece as nossas vidas. A oração, ela faz milagres. A oração alimenta a nossa alma. A oração nos fortalece para que nós possamos viver cada dia na presença do Senhor, crendo nas suas promessas. E nós vemos também, até citei aqui, por que nós devemos orar. Mateus diz assim, que em tudo que pedir em oração, se crerem, vocês receberão. Então a oração do Senhor, ela traz confiança. Quanto tempo nós temos que orar? Até que nós tenhamos a vitória, até que nós tenhamos a resposta do Senhor. Se o Senhor não fizer aquilo que nós queremos, que precisamos, Ele vai acalmar o nosso coração e vai nos fazer entender que aquele não era o propósito dele para nós. Nós vemos aqui também em Timóteo 2, 1 e 2, que diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todas as autoridades, que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Meditando nesse versículo, eu pude perceber, será que temos orado o suficiente por essa nação? Será que nós temos orado o suficiente por essa cidade, pelo nosso bairro, pela nossa igreja? A igreja do Senhor é poderosa. Através da oração, nós podemos ver os milagres do Senhor acontecendo. Eu acredito que nós devemos dedicar mais tempo clamando por este país, clamando por essa nação, porque nós temos visto o quanto o inimigo tem pelejado, o quanto o inimigo tem tentado fazer com que as coisas tumultuem, que as coisas sejam confundidas. Quanto ele tem feito isso? E será que a igreja tem clamado o suficiente? Porque a palavra do Senhor nos diz que se nós orarmos, se nós humilharmos, o Senhor vai ouvir e Ele vai sarar a terra. Então nós devemos pensar nisso também. O quanto tempo nós temos dedicado para orar por essa nação. E nós vemos também que a oração nos coloca no centro da vontade de Deus. Qual é a vontade do Senhor para nós? É que nós tenhamos paz, tenhamos comunhão, que nós venhamos a ter o entendimento daquilo que Ele pode fazer por nós. E como é que nós podemos orar? De que forma nós podemos orar? Nós vemos na palavra do Senhor em Mateus 6, 9 a 13, quando Ele nos ensina a orar o Pai Nosso. É uma oração conhecida por todos, uma oração muitas vezes memorizada, às vezes até feita mecanicamente. A oração do Pai Nosso, ela é um modelo de oração. Ela é dividida em partes que nos ensina como orar. Nós vemos aqui também que na oração do Pai Nosso, o primeiro tópico fala que nós devemos reverenciar e glorificar a Deus. Ele nos manda andar com Deus. Ele nos fala para nós reconhecermos as nossas limitações, dependências físicas, quando Ele diz sobre o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele nos ensina a perdoar. Se nós queremos ser perdoados, nós devemos perdoar também. Isso está ensinando aqui na oração do Pai Nosso. Nós vemos que nós temos que em todo tempo glorificar o nome do Senhor, assim na terra como no céu. Então nós temos que colocar a nossa vida na dependência do Senhor. Quando nós formos orar, nós possamos orar pela palavra. Quando nós temos conhecimento da palavra, nós podemos reivindicar a palavra do Senhor. Quando nós vimos ali, quando Jesus estava confrontado por Satanás, ele usou a palavra, a sua oração, o seu clamor, a sua busca foi pela palavra, ele venceu na palavra. Então nós podemos também dobrar os nossos joelhos e
reivindicar as promessas do Senhor através da sua palavra. E nós vemos que Jesus foi o maior exemplo de pessoa que orou. Tanto é que seus discípulos pediram que ele ensinasse. Nós temos também a oração ali em João 17, uma oração linda, quando Jesus estava prestes a ser crucificado. Ele deixou uma oração maravilhosa, onde ele orou até por mim e por você. Como nós ainda não tínhamos nascido, ele ainda orava por nós. Então, que essa palavra possa ficar no seu coração. A oração é a maior arma do cristão. A oração é o caminho que leva à alegria, é o caminho que leva à paz. Então, que todo cristão possa ter isso como uma prática de vida, que eu possa cultivar cada dia mais, porque eu sei que através da oração o Espírito Santo vai chegar até a mim, que o Senhor possa nos dar esta alegria, essa certeza, quando nós dobrarmos os nossos joelhos, quando nós orarmos em pé, deitado, andando, conforme for, que a presença do Senhor possa estar em nossas vidas, nós possamos sentir a doce presença do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Que o Senhor possa falar mais claro em cada coração. Que o Senhor abençoe.